Aquele momento onde a gente vai investigar a carteira dos nossos mentorados. Bom, acabei de realizar uma assessoria agora, de fazer, enfim, de sair de uma mentoria e o mentorado já chegou com uma carteira que ele já vem fazendo aí no decorrer dos últimos meses. É uma carteira até interessante. Eu vou perguntar para você, claro, qual a sua opinião a respeito dessa carteira que a gente vai enxergar aqui. E ele quer saber, né, a gente, óbvio, né, vai estudar a questão do rebalanceamento e como ele vai estruturar. E ele tem até um perfil bem interessante no quesito do aporte. O que mais me chama a atenção é a consciência dele sobre a montagem da carteira. Tá? A gente vai dar uma olhada e eu vou até perguntar se você tiraria algum desses ativos ou se, na sua opinião, está faltando algum dos ativos aqui. A gente vai entregar os percentuais dessa carteira e não apenas os percentuais, nossa projeção para o quanto essa carteira pode fazer e se para você valeria a pena esta carteira ou não. Então, vai ser muito importante se você puder interagir através dos comentários. Rapidamente, nossa advertência de responsabilidade, nosso objetivo aqui é de fato passar informação, por isso é importante que a gente tomar qualquer decisão de compra ou de venda, você faça sempre o seu próprio estudo. De fato, ele tem uma carteira bem legal, vou começar aqui já mostrando para vocês. É um total de 48 mil dólares alocados em cima de 14,4% em Bitcoin, 7,2% ou quase 7,3% em Ethereum, quase 4% aí em Near, 7,6% em Mutable X, quase 2% alocado em SDAO, 1,3%, né, quase 1,3% alocado em Unity, quase 7% alocado aí em Aave, 11% em Maker, 6,2% em Solana, 19,5%, 19% e meio aí em alocação em Matic, quase 13,8% em Chainlink. Aí o cara tem Doge, né? Eu até dei uma risada quando ele colocou aqui, pô, a carteira que vem realmente com excelentes ativos. É do nada que aparece uma Doge, mas é uma alocação de 1,2% apenas. 0,87% em SNX e 0,71% em cima da Ultra, que é o único ativo aqui que eu não conseguiria fazer algum tipo de paralelo. Pessoal, quando a gente monta uma carteira de longo prazo, vale deixar claro isso, que não necessariamente essa carteira ela vai ter uma performance extraordinária em todos os ativos. Tem ativos que podem não render e até mesmo dar prejuízo. Você precisa ter consciência disso na estruturação da carteira de longo prazo. Tem muita gente que está estruturando uma carteira achando que todos os ativos vão dar bom. E muito provavelmente, ao não ver esses ativos que dando tão bom assim, ou fazendo movimentos menos exponenciais, essa pessoa começa a ficar aí, talvez, desconsolada e tome uma decisão precipitada de ou realização ou troca de projeto. E aí a gente tem um risco muito alto aqui, que é o seguinte. Exemplo, vamos supor que tu está preso em um ativo que está acumulado. Um maior exemplo aqui, eu vou até usar o cenário atual que está fazendo até um movimento legal, que é a Aave. A Aave nos últimos dias começou a fazer um movimento legal, tá chegando aí aos 112 dólares nesse momento. Só que perceba, a gente tem uma região de acumulação em Aave, tá? Isso aqui é um fato. Aave, ela está acumulada, não tem nem o que dizer aqui. Ela tem essa, então, região de acumulação, toda essa estrutura aqui do semanal. Inclusive, é uma excelente estrutura porque ela oscila quase 200% nessa estrutura toda, de fundo a topo, são 150%, tá? Mas ela está no semanal acumulada. Aí vamos usar a Aave como exemplo, tá? Aí o cara está posicionado na Aave, aí diz, a Aave não está andando. Aí ele sai da Aave e muitas vezes toma a decisão de entrar em um ativo que hypou, ou seja, que já viveu um movimento de alta e não necessariamente aquele ativo quebrou, mas aí ele vai pegar o bonde talvez passando por uma consolidação. Exemplo, né, um ativo que subiu de forma extraordinária nos últimos dias é a Injective. Tá? A Injective acabou de quebrar o seu topo histórico e agora, em teoria, é ao infinito e além. A gente vai fazer aqui uma perspectiva, não quer dizer que isso aqui vai acontecer, tá? Mas ela acaba de bater o topo histórico, aí o cara tira o dinheiro que estava em Aave, porque para ele não está andando, e aí ele acaba se posicionando em Inge, né? Trocou o ativo, aí beleza. Parece que, por ironia do destino, essa aqui é a região de venda, e aí o que é que acontece? Aquele patrimônio que estava alocado em Aave, às vezes com pequeno lucro, ou com até às vezes no 0 a 0, ou com pequenas correções, aqui ele acaba atingindo a zona de esforço do preço, e vamos supor aqui que ele alocou ali nos 33 dólares, região de preço atual, comprou o topo do topo, e o ativo fez uma correção.
Porque pode acontecer esse tipo de correção aqui para uma base de preço lá próximo dos 10 dólares. Felipe, mas é uma correção que do cenário atual para lá para baixo daria 70%. Gente, poderá acontecer correções de 70% nas altcoins no decorrer aí deste bull market. Não necessariamente aí, mais uma vez, isso aqui é um exemplo com a Inge, mas a Inge já se tornou um ativo multibilionário, né? Mas exemplo aqui, recentemente, aí o market cap muito mais baixo, e aí em ativos de market cap mais baixo, é essencial que você sempre esteja tendo cuidado para necessariamente tirar o risco do seu lucro. Mas recentemente a Aurora veio bater aqui 72 centavos e agora faz um recuo de 58%. A Aurora quebrou? A Aurora morreu? Lógico que não, mas é uma correção de preço natural. E aí o cara que se posicionou aqui em cima agora, ele está no prejuízo. Então, você precisa entender que ter um excelente gerenciamento para a sua carteira é o que vai definir se essa carteira vai crescer ou não. Mas nem todos os ativos necessariamente você vai acertar no bull market. Ou pior, nem todas as suas projeções de preço vão bater certo. Exemplo, tem ativos que a performance dele, a partir de agora para até o topo histórico, vai ser 200, 300, 400%. Gente, é 200, 300, 400%. Tenta fazer isso na renda fixa, tenta fazer isso no mercado tradicional. Você não vai fazer tão fácil. Não é que não pode fazer, mas não vai fazer. Tenta fazer 200, 300% na renda fixa. Quantos anos você levaria para conseguir fazer isso sobre o seu patrimônio? Então, nesse aspecto aqui, você precisa levar isso em consideração. Que, primeiro, você sempre precisa proteger sua operação como um todo. Nunca se expõe ao risco de ruína, nunca se expõe ao risco de perder tudo. E, principalmente, ter um gerenciamento inteligente. Então, a pergunta dele foi, eu perguntei quais são as suas expectativas para essa carteira, e aí ele disse, pô, Felipe, se eu fizer aí algo em torno desses 48 mil dólares, eles se transformarem aí em aproximadamente algo em torno ali de 500 mil dólares, seria já sensacional. É possível, tá? É bem possível, tá? Ele conseguir esse retorno, mas a grande questão aqui, óbvio, inclusive ele tem mais caixa para fazer. Vale deixar aqui claro, ele também tem caixa aí para reposicionar, né, ou para adicionar novas posições. Então, o que é que a gente vai fazer para ele especificamente? Né? Primeiro, a gente vai equilibrar, né, deixar até aqui, a nossa estratégia vai ser equilibrar um pouco melhor essa carteira, e eu vou dizer o porquê equilibrar um pouco melhor essa carteira. A gente vai pensar em equilíbrio e também a gente vai pegar um pouco desse caixa para posicionar em ativos para swing trade, né? Vou deixar aqui o SW, ou seja, tem um ativo, sei lá, um exemplo, a Bonk, tá? Vou pegar aqui o exemplo, a Bonk não, que a Bonk já é um caso mais extraordinário. Vamos pegar aqui o exemplo da Joy Trader, tá? A Joy aqui, vou colocar ela no gráfico diário, semanal, perdão. Exemplo, a Joy é um ativo bom ou ruim? Pouco importa pra gente. O que importa é que, olha só, a Joy aqui, nesse cenário, ela alcança aqui a região de aproximadamente 24 centavos e desses 24 centavos aqui, ela quebra a linha de tendência de baixa, quebra uma região aqui é a região de acumulação, né? Aqui ela consegue quebrar essa região e aqui, poxa, daria uma entrada mais segura, mais equilibrada para a Joy. Então a gente toma uma decisão de entrada aí da Joy em 30 centavos. Poxa, poderíamos ter feito aí 100% em cima da Joy. 100%, vamos supor que a gente abriu uma posição aqui de 2 mil dólares, fez 4 mil dólares. Poxa, a gente pode realizar aqui 3 mil dólares, deixar 1.000 dólares aí para ver o que vai dar na Joy no decorrer do ciclo, né? Ou tirar os 2 mil dólares, deixar agora esses 2 mil dólares que foram gerados dentro do mercado para ver o que vai acontecer no decorrer desse ciclo. Enfim, e aí vai depender, óbvio, né, da definição do cliente. Mas aí, nesse contexto aqui, tá? Nesse contexto aqui, nós temos então a gente vai ter aí um caixa para um melhor reposicionamento, para dar uma equilibrada melhor aqui no cenário atual da carteira e também para a gente posicionar aí em outros ativos. Bom, nesse aspecto nós temos aí então 14% em Bitcoin. Da minha expectativa aqui, né, Bitcoin pode fazer em relação ao preço atual até próximo dos 500%, ou seja, quase 200 mil dólares ali por unidade. Mas eu expecto Bitcoin chegando a próximo ali da faixa de 150 mil, 180 mil dólares. Então quer dizer que efetivamente o Bitcoin teria a chance aqui de pelo menos puxar nessa fração da carteira
4 vezes. O Ethereum, na minha expectativa, até pode realmente fazer 10 vezes aí, chegar à marca de 20 mil, 21 mil ou 22 mil dólares, por exemplo. Mas a gente, em vez de colocar também aqui os 1000% em cima do Ethereum, que seria ali 10 vezes, eu vou colocar aqui um pouco mais para baixo nessa posição. Então teríamos ali 8 vezes. Near Protocol especificamente é um ativo que pode realmente sair aí da faixa atual dos 2 dólares e tanto. Lembrando que toda a acumulação dele está muito provavelmente abaixo da média de preço atual. Quase todos os ativos estão abaixo da média de preço atual, né, que ele se posicionou. Bom, NIA especificamente, talvez aqui dessa primeira faixa seja um dos ativos mais exponenciais. Isso porque da região de preço agora de 2 dólares e alguma coisa, 2 dólares e 20, 2 dólares e 30, 2 dólares e 50, pelo menos 1000% acredito que ela deve fazer. Mas aí nessa expectativa, eu como eu projeto ela chegando a 2 dólares, a pelo menos 50, a faixa de 50 dólares, né, seria aqui algo em torno de 20x. Para a gente também não calcular de uma forma equivocada, vou botar apenas 15 vezes em cima da Near Protocol. Immutable X fez um movimento bem interessante para mim. Eu acho que ela deve chegar próximo da casa dos 15, quem sabe 20 dólares por unidade. Então, baseado no preço que já passa ali da marca dos 2 dólares, vamos colocar aqui algo em torno de 8 vezes aí para o preço de Immutable X. A gente entra aqui no incógnita, SDAO e Nunity, que podem realmente, inclusive tem uma notícia aí bem interessante para o ecossistema SingularityNet, né? SingularityNet fechou uma parceria com o FET, tá? O protocolo FET aí, e devem aí fazer uma série de lançamentos importantes, o que deve ser muito bom para a SDAO. A SDAO tem a chance de puxar aí essa carteira de uma forma mais absurda. E aqui realmente é uma aposta, é quase que uma aposta, porque necessariamente é um projeto que pode dar muito certo, mas se der errado, 2%, aqui uma exposição de quase 3% da carteira, de aproximadamente 3% aqui da carteira, não vai sujeitar ele a um risco tão absurdo. Mas aqui são projetos que podem puxar essa carteira, pelo menos aí, se vierem a vingar de forma extraordinária, pelo menos aí 2.000% deve acontecer, né? O cenário da SDAO ali pode chegar pelo menos em algo mais fraco, talvez ali 6 dólares, em algo mais extraordinário. Não seria estranho a gente ver a SDAO na faixa dos 10 a 20 dólares, principalmente porque Launchpad acabam tendo muita demanda no ciclo de alta. Nunity especificamente é um produto que a gente até já explicou isso. A proposta em si é uma proposta muito forte, que é redes descentralizadas, redes de navegação descentralizadas. Perdão, não é rede de navegação, rede de armazenamento descentralizadas. É uma proposta muito forte, mas aí também tem uma série de concorrentes importantes. Se o setor em si hypar, ela vai viver uma onda de hype muito interessante, também pode puxar de uma forma até mais expressiva do que a SDAO para cima. Mas a Nunity já vem fazendo movimentos bem expressivos, ela vem saindo da faixa de baixo de 1 centavo, já conseguiu superar a marca dos 10 centavos, então deve também fazer movimentos mais expressivos, porém a gente vai ser não tão, digamos que não vamos colocar aqui uma projeção de vai fazer 100 vezes, não que ela não pudesse, até poderia, mas nesse caso a gente vai ter um pouquinho mais de cautela para fazer um cálculo aqui mais equilibrado. AVE especificamente, minha faixa de preço para pelo menos ali considerar uma boa realização de lucro para ela, 2.500 dólares, mas a gente já fez a projeção aqui e a AVE teria potencial, por exemplo, chegar à faixa de 5, 6 mil dólares por unidade. Então, como ela está na faixa de preço ali de aproximadamente 1.000 dólares, a gente vai expectar também que é um ativo que pudesse fazer uma média de 20 vezes aí, né, para o preço atual. Maker é uma incógnita, porque é um produto que pode realmente fazer movimentos absolutos e extraordinários dentro do cenário do mercado atual. Porém, aqui existe um risco, né, sobre a MKR, que é o seguinte, né, regulamentação para o Real World Assets. Se bem que nesse caso eu acredito que a regulamentação favorece muito mais a Maker, né? Poxa, um ativo que está ali na faixa de entre 1.500 dólares os topos mais recentes, que pode inclusive fazer realização até próximo da faixa de 1.000 dólares, né, em termos de correções parciais intrasemanais, mas em termos de valor de mercado e projeção para futuro, né? Tem gente apostando em 200, em 100 mil, eu não consigo enxergar esse cenário. Para mim, um cenário ultra extraordinário, 50 mil dólares aí por Maker já seria um absurdo, mas eu acredito que Maker especificamente possa pelo menos entregar para essa carteira aqui uma média ali de aproximadamente 20 vezes para o seu preço. A gente está falando ali dela chegar próximo da faixa dos 30 mil dólares por unidade, também em um cenário um pouco mais conservador para esse projeto. Então, só analisando aqui especificamente, Maker, que detém 11% da carteira,
AVE, que detém 6% da carteira, e a NIR, especificamente, que detém ali 7% da carteira, com esses 3 ativos aqui especificamente, se essa análise batesse, ele já pelo menos preservaria no mínimo aqui, a sua operação. Porque seriam ativos que conseguiriam aí, pelo menos, no mínimo, aí, duplicar essa carteira eles sozinhos. Tá? A gente tem que estar considerando Bitcoin, tem que estar considerando Ethereum ou Immutable X, por exemplo, nesse cenário. Tá? Fora aqui também, que existe, óbvio, o risco aí sobre esses 2 projetos menores, SDAO e Unity. Mas enfim, Solana já esticou bastante, chegando aí para a faixa dos dos 70 dólares. Tem gente projetando Solana acima dos 1.000. Para mim, Solana deve chegar próximo ali dos 600, quem sabe ali, algo na faixa dos 600 a 800 dólares. Como ela já tem uma média de preço um pouquinho mais esticada, né, eu vou colocar aqui que ela tem um potencial aí realmente para fazer uma média de 10 vezes. Matic, e aí aqui onde entra a questão do rebalanceamento. Eu vou explicar o porquê dessa questão de rebalanceamento. Deixa eu só deixar aqui equilibrado o cenário das nomenclaturas, tá? Mas especificamente para mim, a Matic, eu não vejo tanta, não consigo enxergar tanta exponencialidade para o token, mesmo que troque para o token Pol, tá? Ainda assim eu não consigo pensar numa exponencialidade de, por exemplo, esse ativo ele vai fazer um market cap acima de 200 bilhões, tá? A minha projeção realmente para esse ativo é que ele tenha um potencial ali para pelo menos fazer uma média de 10 vezes ao seu próprio valor atual. Ela está na faixa ali dos 80 a 90 centavos. Eu expecto ali que a gente possa ver efetivamente a Matic pelo menos entregando uma valorização de aproximada para os preços atuais. Lembrando que a acumulação dele a maioria desses projetos não necessariamente estão nos preços atuais, tá? A gente está balizando pelos valores atuais, tá bem? Chainlink, outra incógnita excelente dentro do mercado. Minha projeção para ela seria no cenário mais drástico, 120 dólares, em algo mais extraordinário, realmente a gente vê a Link passando dos 200 dólares. A gente já fez aqui algumas projeções em termos de dominância potencial do mercado, ou seja, o quanto ela pode alcançar em termos de dominância dentro do mercado cripto versus o market cap total das criptomoedas alcançável nesse ciclo de alta, junto com o market cap de Chainlink, seria um ativo que teria o potencial realmente para ir muito mais além. Mas aqui a gente também vai colocar uma média de 1000% de valorização, então são 10 vezes aí para esse token. E aqui bate em uma incógnita. Essa aqui eu realmente não consigo fazer uma projeção de forma de forma mensurável para a Doge, então eu preferi não opinar sobre essa aqui, e a mesma coisa também preferi não opinar sobre a Ultra. Até vou perguntar para vocês se você conhece aí o projeto da Ultra, quanto é que você acredita que esse ativo poderá chegar no topo histórico, se bem que dominância dele desses 2 ativos na carteira dele são baixas, né? Tanto Doge quanto a Ultra. SNX, que é uma tokenizadora, que também é uma tokenizadora e um projeto sensacional, na minha opinião aí, pode realmente fazer movimentos mais expressivos, algo em torno também de, pelo menos num cenário mais drástico, de 1.000, quem sabe aí 1.500 ou 2.000%. E aí a gente também vai colocar uma projeção mais baixa, né, porque muita gente vai estar envolvida com RWA, mas em termos desse parâmetro, a gente tem a Synthetix como um projeto sensacional já. Então, nós temos excelentes ativos, só que para mim aqui existe um desequilíbrio, que existe um certo desbalanceamento. Exemplo, Matic, eu não vejo tanta exponencialidade e realmente 1000% em cima de Matic eu considero por enquanto um pouco caro. Pode ser que esse cenário mude realmente no decorrer deste bull market, tá? Para mim a expectativa em Matic, 8 dólares sensacional, 12 dólares já seria ali extraordinário para o token. Então acho que temos 20% aí em Matic é muito. Tá? Eu preferia ver esses 20% no Bitcoin, né? Então a ideia vai ser aqui tirar um pouco mais de Matic, quem sabe levar ela para 15%, né? Ou óbvio, em sinais de realização de lucros mais interessantes, levar ela para uma média de 10%, talvez seja interessante nos prazos mais altos. Mas me falta aí um pouco mais de acumulação, por exemplo, em outros protocolos. Exemplo, SNX. Eu acho que valeria uma exposição em SNX para a carteira dele aqui de aproximadamente 2
a 5%. 5% também seria no cenário de, por exemplo, a SNX andou pouco até agora, mas tem algum ativo que subiu muito e aí está dando um lucro extraordinário. A gente desbalanceia então esse ativo, realizando lucro sobre ele e posicionando sobre um ativo que ainda não andou tanto, né? Mas nesse caso eu faria um pouco mais desse rebalanceamento, traria um pouco mais de Matic, traria um pequeno percentual aqui, provavelmente para SNX, e outros ativos que, para mim, mereciam um pouco mais de atenção. Por exemplo, AVE. AVE poderia ter uma posição um pouquinho melhor, né? Mas aí já está próximo aqui tanto da NIA quanto da MultiBoX. Quando a gente fala em proteção patrimonial, tá? Olhar para Bitcoin e Ethereum, para mim, são essenciais. E aqui, nesse caso, tá? Um pouco mais de posição ainda em Bitcoin, na minha opinião, é válido, tá? E também um pouco mais de posição em cima do Ethereum também é válido. Então, nesse caso, também pensar aí em um caso de realização de lucro sobre a Matic. Vamos supor que a Matic desse um sprint aí de 100% para o cenário atual, fosse bater $1,50, $1,60, por exemplo, valeria um pouco mais aí tirar algumas fatias de lucro dessa e se reposicionar, sobretudo aí, tanto no Ethereum quanto no Bitcoin. Então, assim, tá, para quem tem uma carteira aqui de aproximadamente $48 mil, tá? Uma média aí de $48 mil alocados no mercado nesse momento, quais são as minhas projeções aí para ele? Eu acho que em um cenário mais drástico e mais complexo do mercado, a gente conseguiria levar essa carteira para uma faixa aqui de aproximadamente 300 a 400 mil dólares. Seria um cenário realmente mais drástico, tá? Quero deixar isso claro, tá? Agora, em um cenário mais otimista, né, realizando lucro, e fazendo alguns positions traders aí mais inteligentes, é provável que a gente consiga levar essa carteira para próximo ali da faixa de aproximadamente $1 milhão em dólar, tá? Só que aí vai depender, óbvio, da onde ele tomar a decisão de realizar determinados lucros. A realização de lucro aqui e o reposicionamento, sobretudo para o caixa, em cima de ativos mais exponenciais. Colocamos aqui em um ativo que é de maior risco, $500 em cima de um ativo que ele pode subir 100 vezes, exemplo. E o ativo de fato disparou 10.000%. Poxa, transformou aqueles $500 ali em aproximadamente $50 mil. Então compensa, óbvio, né, realizar o lucro. Só que, óbvio, vai achar esses ativos tão fáceis assim? Não. E você vai acabar se sujeitando a um risco muito maior. E isso muito provavelmente só deve ficar atraente, quem sabe aí, na parte realmente do verão, né, ou do momento onde necessariamente as altcoins vão se descorrelacionar muito do Bitcoin, entregando movimentos ultra expressivos. E aí, para isso, precisa ter realmente cautela e um bom gerenciamento. No cenário realmente mais equilibrado, acho que é muito possível levar essa carteira aí para entregar algo em torno de 20 vezes, tá? Porque ele tem excelentes exposições e exposições em bons ativos que tendem a fazer movimentos exponenciais. Não necessariamente esses ativos vão entregar todos esses rendimentos, mas que poderiam, nos fractais que ele está exposto aqui, trazer para ele um rendimento bem interessante. Uma outra observação aqui, óbvio, né, se considerando o cenário de realização de lucro, né, é impossível, tá, pessoal? Quero deixar isso claro. É impossível você acertar qual vai ser o topo histórico da coisa, tá? Mas realizando realmente nos objetivos alvos, né, se a gente considerasse aqui todos esses valores, né, e esses percentuais, muito provavelmente essa carteira dele poderia passar aí da marca de $2,2 milhões. Só que aqui realmente vai depender de uma série de fatores, tanto quanto a parte de realização de lucro, quanto necessariamente aí não só a realização de lucro, mas onde ele vai tomar a decisão de realocação. Porque o maior desafio de qualquer position ou qualquer investidor do mercado cripto não é somente em escolher o ativo, porque muitas vezes você vai escolher o ativo. Exemplo, tinha gente que apostava em Cardano no último ciclo a $6, só que Cardano só foi a $3. Beleza, quando chegou nos $3, que começou a fazer movimentos de baixa, será que a galera disse, não, vou esperar a realização semanal para tomar a decisão de sair e depois me reposicionar de novo? Ou sei que disseram assim, não, esse ativo vai nos $6 e eu vou aguardar dar os $6. E tá tendo que aguardar até hoje. Então, a gente tem que saber necessariamente
onde tirar a mão, né? E muitas vezes esse onde tirar a mão vai te expor a um risco de tirar a mão, onde você pode ter um movimento mais expressivo para cima depois. Só que aí, nesse caso, vai ser muito melhor se você preservar o seu lucro. Porém, é uma carteira que eu acredito que pode sair realmente aí no cenário mais extraordinário de 48 mil dólares para próximo dos 2 milhões, em um cenário ali mais moderado, né? Se bem que já existe um risco, né? Se você está investindo em cripto, você já é uma pessoa extremamente arrojada, mas no cenário mais equilibrado em termos de avaliação de price action, é provável que a gente consiga levar essa carteira para 1 milhão, né, dentro aí realmente dos próximos 2 anos. Mas aí eu vou perguntar o quanto é que você acredita que essa carteira ela pode fazer e se você trocaria algum ativo desses aqui na nossa lista. Eu acredito que ainda tenha alguma vaga disponível para a nossa mentoria individual. Se você quiser saber como, tem um link aqui fixado na descrição, você vai contatar a nossa equipe para saber e tirar as dúvidas se ainda existe alguma vaga disponível. No mais, que Deus te abençoe e te ajude aí realmente no decorrer deste ciclo. Vagas para o Census Criptos estão abertas aí, então se você quiser participar da nossa sala de sinal, pegar minha carteira de longo prazo e as mentorias coletivas da gente, fica à vontade porque você vai ter a chance de conversar, interagir diretamente comigo, com a nossa equipe por lá. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.